Josué capítulo 14, começando com o versículo 6. Quem encontrou pode dizer amém. Glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo de número 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus. Podeis tomar assento, amados irmãos. Com esse texto das Sagradas Escrituras, eu gostaria de trazer aos amados obreiros aqui presentes uma meditação na preciosa palavra do Senhor nosso Deus sobre um obreiro de atitude firme e renovada. Um obreiro de atitude firme e renovada. Alguém diria que para ser líder é necessário alguns ingredientes. Um grande treinador de líderes chamado John Maxwell, lido por muitos dos obreiros que aqui estão, visto que ele já publicou dezenas de livros, em quase todos os livros de sua autoria, ele diz que liderança é influência. Mas ao mesmo tempo em que ele traz esse conceito de liderança, ele também deixa claro, através de muitas páginas, e nós aprendemos isso também nas Escrituras Sagradas, que um líder comprometido com Deus, um líder visionário, precisa desenvolver uma atitude otimista diante dos desafios. Há um texto nas Sagradas Escrituras que nos chama muita atenção. Esse texto está em Provérbios, no capítulo 24 e o versículo 10. E ali está escrito: se te mostrares frouxo no dia da batalha, a tua força será pequena. A Bíblia atualizada diz: se te mostrares fraco, a tua força será insuficiente no dia da batalha. Então esse texto, combinado com Josué capítulo 14, combinado com Filipenses capítulo 3, onde Paulo também fala de atitudes, nos ensina que um líder visionário, um homem de Deus, um obreiro de Deus, para poder enfrentar desafios e conquistar a vitória no nome do Senhor, ele precisa, obviamente, em primeiro lugar, é claro que todo obreiro, todo líder, precisa ter convicção da sua chamada. Convicção de que ele foi chamado por Deus. O seminário dá o conteúdo de treinamento teológico, ou treinamento com conteúdo teológico.
a igreja dar o treinamento no exercício eclesiástico. Os nossos pastores, os nossos mentores, os nossos líderes, eles nos dão um incentivo, eles nos dão um padrão de moralidade. Como agora há pouco ouvimos o preletor que me antecedeu, o pastor ali de Fortaleza, trazendo essa palavra tão boa, tão necessária. É verdade, estes homens de Deus nos dão um padrão de moralidade. Cada um entra com a sua parte, porém, somente o Deus Todo-Poderoso pode nos dar a chamada para esta obra tão excelente. O seminário entra com a sua parte, a igreja entra com a sua parte, os obreiros, que são os nossos líderes, contribuem com a sua parte, mas somente o Espírito de Deus, o Deus Todo-Poderoso, pode conferir ao obreiro esta convicção. Mas não é só o chamado que precisamos também de talentos, precisamos de treinamento, precisamos da unção do Espírito Santo. Mas além disso, além do chamado, além dos talentos, além do treinamento e além da unção do Espírito Santo, eu e você precisamos de atitude firme. E é isso que aprendemos com esse crente chamado Caleb, com esse homem que foi um exemplo de fé e perseverança. Nesse texto que lemos, nós aprendemos muitas e preciosas lições aqui expostas, e eu quero trazer a primeira delas, que está no versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Que lição é essa que estamos aprendendo? A certeza de uma promessa de Deus, a certeza de uma palavra falada por Deus. Quando eu e você temos a certeza de que o Senhor falou, de que o Senhor deu-nos uma palavra a respeito de algo específico em nosso ministério. Aconteça o que acontecer, venham as circunstâncias que vierem contra nós, apareçam as dificuldades que aparecerem, nós vamos permanecer com uma atitude firme diante do Deus Todo-Poderoso, porque se o Senhor falou, Ele vai cumprir. E o que aprendemos aqui com este homem é que ele teve uma atitude firme. Ele lembrou a Josué. Muito tempo havia se passado. Ele disse: eu tinha apenas 45 anos. Eu tinha apenas 40 anos. Agora já estou com 85, dizia Caleb. Mas o Senhor falou. E eu estou aqui para te lembrar. Um obreiro de atitude firme e renovada, em primeiro lugar, ele tem a certeza de uma palavra de Deus em seu favor. E eu fico observando o que significa atitude. Este homem teve uma atitude diferente dos demais. Você lembra da história de Caleb? Se você ler o livro de Números, nos capítulos 13 e 14, você vai ver aquela história. Moisés manda um grupo de espias para examinar a terra, para pesquisar a terra em que Israel iria habitar. Mas dos 12 que foram enviados, 10 voltaram praticamente desviados. Não foi assim, pastor Genildo? Voltaram com atitude completamente negativa, pessimista. Voltaram com a mentalidade derrotada. E entristeceram o povo e disseram: não é possível. As cidades são fortes demais, os muros são altos. É verdade, Moisés, que a terra é boa. Está aqui, trouxemos até uns cachos de uvas, trouxemos uma lembrança da terra, mas não é possível, nós somos pequenos. Eles olharam para si mesmos por falta de uma atitude firme, por falta de uma atitude corajosa. Sabe como foi que eles se enxergaram? Como gafanhotos, pastor Israel. Foi assim que eles se olharam e se viram. Nós nos vimos como gafanhotos perante eles. Eles são muito grandes, muito altos, muito fortes. E nós somos pequenos, limitados. Essa foi a atitude de 10 daqueles espias. Porém, a Bíblia diz que Josué e Caleb se levantaram perante o povo e disseram: povo de Deus, povo de Israel,
Moisés, Arão, é verdade, esses homens estão dizendo alguma coisa que é verdade. As cidades são fortes, os muros são altos, mas tem uma coisa: se o Senhor for conosco, como Ele tem sido até hoje, nós iremos entrar, nós iremos vencer, nós iremos conquistar, a terra será nossa, a terra será nossa. Eles são gigantes, mas conosco está aquele que é maior do que todos os gigantes, está o Senhor dos senhores, bendito seja o nome do Senhor. Pastor Nilson, aqueles 10 espias tiveram uma atitude tão negativa, tão medíocre diante do poder de Deus, que quando os 2 se levantaram, eles não entenderam. Mas como é que pode? Só eles 2 agora contra a gente? Nós somos a maioria. Eram a maioria, mas não estavam com a verdade. Eram a maioria, mas não tinham atitude firme de verdadeiros homens de Deus. Somente 2 se levantaram e disseram ao povo de Israel: o Senhor será conosco e a terra será nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém perguntaria o que é atitude? Sem ela, eu poderia dizer que não há vitória em nossa liderança. Sem uma atitude firme, não há vitória permanente. Por isso é que lhes disse logo no início dessa preleção, que todo líder visionário precisa desenvolver uma atitude firme, uma atitude otimista diante dos desafios. A Bíblia declara nesse livro de Provérbios, que acabei de ler, ou citar para vocês ainda há pouco, Provérbios 24:10, se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo no dia da batalha, tua força será pequena. Isso tem tudo a ver com a atitude daqueles 10 homens que não tiveram coragem de desafiar o povo para enfrentar uma terra de gigantes. E eu aqui me lembro, queridos, no ano passado Deus nos deu um desafio. Deus deu um desafio para a Assembleia de Deus ali em Santa Inês. Deus colocou no meu coração, no ano de 2012, o desejo de fazer um trabalho evangelístico na terra do meu amado pastor, a convite de 2 colegas, um do seu ministério e outro do ministério de Bela Vista. E nós fomos a Canidé, uma cidade conhecida no Brasil como um centro de idolatria. E nós levamos apenas 2 ônibus lotados e um trio elétrico. Quando nós chegamos lá, qual foi a surpresa? O líder religioso da cidade, o principal, colocou na rádio: chegaram aí uns maranhenses mentirosos, eles estão lá na praça, ninguém por favor vá ouvi-lo. Colocaram um carro de som na rua e botaram quente para atrapalhar o nosso trabalho. Havíamos marcado uma cruzada e 3 pastores ali da Assembleia de Deus e mais um de uma outra denominação se uniram a nós naquele propósito. E havíamos pedido licença para estar na principal praça daquela cidade. Mas a propaganda, a palavra negativa daquele líder serviu de propaganda para nós. Aí as pessoas disseram: então vamos ver o que esses mentirosos têm a dizer. Vamos ouvir que mentira é essa. E eles foram à noite e a praça encheu. E nós pregamos a palavra de Deus ali aquela noite. E 52 vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. No ano seguinte, nós combinamos com os pastores de lá e alguns colegas ali da região onde trabalhamos no Maranhão, com a permissão do nosso presidente, pastor Pedro Aldir Damasceno, de nossa convenção, levamos a lotação de 16 ônibus. Aí aumentou, foram 16 ônibus e mais alguns automóveis, carros de som, banda de música, orquestra, e o movimento ficou maior. Dessa vez, pastor, eles não fizeram mais propaganda nenhuma, preferiram ficar calados. E sabe o que o Senhor Deus fez? Uniu aquela igreja ali naquela cidade e fomos para a mesma praça. Realizamos mais de 200 cultos evangelísticos durante o dia, cultos de meia hora, com as equipes distribuídas em todas as ruas daquela cidade. Quando terminou aqueles mais de 200 cultos, nós fizemos uma carreata e uma passeata. E eu não sei se alguns vão se escandalizar, mas lá, pastor, é no foguete. Tem que ter foguete, porque senão as pessoas não saem de casa, só saem se for com foguete.
E quando os crentes também começaram a soltar foguete, as pessoas chegaram para a porta. O que é isso? São os crentes falando de Jesus. E Jair recebendo folhetos. E não é que os crentes arrastaram a multidão de mais de 1.000 pessoas para a praça. E somando tudo, naquelas 2 noites, nós oramos por 412 pessoas que se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. Uma atitude firme diante de um desafio pode fazer a diferença. Eu não sei o que você está passando no seu ministério. Mas sabe o que a Bíblia nos ensina? Com 2 animais, 2 seres do reino animal. Preste bem atenção a essa ilustração. Você conhece a história, você conhece um pouco da natureza do animal chamado leão. E você conhece também a natureza de um pássaro chamado águia. Agora me responda. O leão é o maior animal da floresta? Ele é o maior? Não. Ele é o mais forte? Não. Ele é o mais bonito? Não. Ele é o mais inteligente? Possivelmente, não. Mas tem uma coisa, ele é o líder. Ele é o líder. Ele não é o mais forte, ele não é o maior, ele não é o mais bonito, ele não é o mais atraente, mas ele é o líder. E o que faz a diferença entre ele e animais que são maiores do que ele? Só uma palavra: atitude. Atitude. Ele olha, por exemplo, o leão olha para o elefante, e sabe o que passa na cabeça dele? O que passa na cabeça dele quando ele olha para o elefante? Meu almoço. Mas como é que pode? Porque o elefante age de acordo com o que está vendo, mas o leão age de acordo com o instinto interior de que ele é capaz de transformar aquele elefante. O leão pensa assim, ele age assim, porque ele age de acordo com a sua atitude interior. E ele olha para o elefante e diz: é o meu almoço. E se o elefante descuidar, vira almoço do leão. O leão é o líder. E ele é o líder por causa da atitude. A águia, do mesmo modo, ela não é o maior pássaro. Ela não é o mais forte. Ela também não é o mais bonito. Mas ela é a rainha de todas as aves. Ela é a rainha, ela é conhecida por sua capacidade de longo alcance, por suas estratégias, por seu poder de renovação. Ela tem a liderança. Ela é a líder. Será que não dá para nós pensarmos agora essa tarde? Você não é o crente mais inteligente lá da sua igreja. Talvez você olhe para si mesmo e diga: eu não sou o mais preparado. Eu não sou o que tem mais tempo de crente. Eu não sou o que conheço mais de Bíblia. Eu não sou o que tem maior preparo teológico. Mas pela graça de Deus você é o líder. Pela graça de Deus você é o obreiro que Deus colocou lá. Você é a pessoa que Deus está usando lá para fazer a diferença, porque no teu coração Ele te proporcionou uma atitude firme e renovada pelo poder do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Isso nós aprendemos também através da Bíblia. A atitude é uma força interior, é uma decisão espiritual, é uma visão do Espírito. É algo que só quem entende é que realmente experimenta. A Bíblia mostra Josué e Calebe naquele dia em que todos desvaneceram, fracassaram e chegaram desanimando o povo de Israel. E eles dois ficaram com a mão firme para cima e disseram: o Senhor será conosco, o Senhor será conosco. A terra é difícil, lá tem gigantes, lá tem gente mais forte do que nós.
mas conosco está o Deus Todo-Poderoso, e Ele nos fará prevalecer. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta Miqueias também diz algo interessante. Ele diz: nesses dias em que vivo, cada um procura seguir o seu próprio Deus. Cada um procura seguir o seu caminho. Eu, porém, estou cheio do Espírito do Senhor para dizer o que Ele tem a falar a este povo. Ele me chamou e por isso estou aqui. O apóstolo Paulo dizia: eu sou o menor dentre os apóstolos. Eu nasci por último. Eu nem deveria ser apóstolo. Eu sou um abortivo. Mas sabe o que ele disse? Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13, versículo 14, ele declara: quanto a mim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Isto é, irmãos, atitude firme, atitude renovada, atitude de encorajamento. Quer ver o que é a atitude que faz a diferença? Todos os apóstolos viram Jesus andando sobre as águas. Aqueles que estavam com Jesus, que estavam no barco, quando Jesus veio naquela madrugada, pela 4ª vigília da noite, todos eles viram Jesus andando sobre as águas. Mas só um teve coragem de dizer: Senhor, és tu mesmo que estás aí? Então, manda que eu vá a teu encontro. Manda que eu vá a teu encontro. E os outros não tiveram essa atitude. Só Pedro teve essa atitude. Ele andou ou não andou sobre as águas? Andou. Ainda que depois tenha duvidado e quase afundou, mas foi o único que teve o privilégio de andar também como Jesus andou sobre as águas, quebrando a lei da natureza. Quebrou a lei da natureza, assim como seu mestre, porque teve uma atitude de fé. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos vários outros exemplos na Bíblia Sagrada. Quando Daniel foi informado que havia uma lei contrária a ele, e que ele deveria não orar, não fazer nenhuma petição, pois assim assinaram o edito: qualquer pessoa que fizesse prece a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não fosse ao rei, teria como julgamento ser lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que Daniel simplesmente continuou a fazer o que tinha costume de fazer. 3 vezes ao dia se punha de joelhos e se colocava diante do Deus Todo-Poderoso. Tem um detalhe: ele se colocou de joelho com janelas abertas para a banda de Jerusalém. Tem um segredo aí com essa janela, irmãos. Ele estava obedecendo um preceito da palavra de Deus que estava escrito: se esta nação me desobedecer e for lançada para longe, de onde estiver, e clamar a mim, com janelas abertas, com as mãos inclinadas, com o olhar voltado para esta cidade e para esta casa, de onde estiver, eu ouvirei e atenderei a sua oração. Daniel creu na palavra, abriu janelas na direção de Jerusalém e 3 vezes ao dia falava com o Deus Todo-Poderoso. Observe que a janela de Daniel é muito diferente daquela janela de Davi. A janela de Davi lhe permitiu, por causa do que já estava no coração, que ele ainda não havia experimentado, conforme o pastor pregou agora há pouco, ele teve queda. E tudo começou ali naquela janela, com aquele olhar. Então a janela em que Davi estava ali é perigosa. Tem uma outra janela lá em Atos capítulo 20, que uma pessoa estava lá e se descuidou da pregação, se desligou do culto, não estava nem dentro nem fora, caiu e morreu. É a janela de Eutico. Mas nós vamos preferir ficar na janela de Daniel, com o olhar voltado para Jerusalém. Não aquela Jerusalém ali
do Médio Oriente, do Oriente Médio, lá de Israel, não, mas vamos estar com o nosso olhar voltado para Jerusalém de cima, onde está o Deus Todo-Poderoso, com o seu olhar voltado para todos nós. Este homem chamado Daniel teve uma atitude firme, renovada diante do Senhor, sabendo que a sua atitude mudaria e faria a diferença. Mudou tanto que até o rei se converteu, ou pelo menos passou a crer no Deus de Daniel depois daquela experiência. Enquanto diz a Bíblia que ele foi para sua casa depois de ter tentado tudo, ter feito um grande esforço para livrar o seu amigo, e não tendo conseguido, passou a noite em jejum, não quis música, não quis nenhum tipo de festividade, e bem cedinho, a Bíblia diz que ele se levanta e vai, e chega em frente à cova onde se encontrava Daniel, e observe como é que ele diz: Daniel, será, porventura, dá-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves, será que Ele poderia, será que Ele pode livrar-te do poder dos leões? E eu creio que ali tem uma mistura, um pouquinho de fé e talvez incredulidade, dúvida. E ele ficava pensando, será que vou ouvir a voz do meu amigo? Será que ele não está estraçalhado pelos fortes leões e famintos que aí se encontravam? E para surpresa dele, ele escuta uma voz lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não puderam me ferir, eles não puderam me destruir. E também contra ti, ó rei, eu não cometi nenhum delito, não cometi nenhum pecado contra ti. Atitude firme, atitude renovada. Talvez você, meu querido obreiro, amigo de ministério, colega de ministério, esteja nestes últimos dias enfrentando uma dificuldade, uma circunstância adversa, esteja enfrentando um desafio e ainda não sabe como vai fazer. E Deus te permitiu que você estivesse nesta escola bíblica. Deus te trouxe aqui para renovar as tuas forças, para renovar as tuas atitudes espirituais, para aumentar a tua visão e para te dar um poder de alcance muito maior, para que tu chegue ali no teu campo de trabalho, no teu local de trabalho, e te coloque diante do Deus Todo-Poderoso e diga: aconteça o que acontecer, eu vou permanecer firme, porque o meu Deus é comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Caleb disse para Josué: já passaram 45 anos, mas eu estou aqui, eu perseverei em seguir ao Senhor, e naquele dia eu agi de acordo com a atitude que estava no meu coração, como eu senti, assim eu agi. Sabe que lição é essa? Ele nos ensina no versículo de número 7, ele estava comprometido com a missão. Se você está comprometido com a missão que Deus te deu, continue fazendo o que você tem costume de fazer, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Talvez alguém diga: mas é preciso inovar, é preciso mudar muita coisa, é preciso estratégia nova todo dia. Se você fizer como fez Caleb, se eu e você fizermos como fez este homem de Deus, permanecermos com uma atitude firme, renovada diante de Deus, nós iremos dizer como ele disse no versículo de número 8: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E qual é a vantagem disso? O Senhor é o mesmo que sabe prover uma mesa no deserto. O Senhor é o mesmo que sabe te dar força na hora que você olha para um lado e para outro e não tem mais nenhuma força. O Senhor diz: eu sou a tua força, eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, porque eu te chamei e tu és meu. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Conta-se que 2 vendedores foram enviados de uma empresa aqui do Brasil para
um país africano. E eles eram vendedores, distribuidores, representantes de calçados, de uma certa marca de sapatos. E quando chegaram naquele lugar, no dia seguinte, cada um daqueles vendedores teve uma atitude diferente. Primeiro, um ligou para o seu gerente e disse: aqui não dá para mim. Pegue uma passagem de volta, porque aqui não dá para mim. E o gerente perguntou: mas por que, amigo, não dá para o senhor aí? Ele disse: porque aqui ninguém usa esse tipo de sapato que a gente vende. Então eu não vou vender. Não dá para mim. E o gerente tentou reanimá-lo, motivá-lo, e ele disse: não dá para mim. Tenho que voltar. 2 horas depois, o outro vendedor liga para o mesmo gerente e diz: redobre o meu estoque, porque eu descobri que aqui eu vou vender muito. Ele disse: por quê? Porque aqui ninguém tem da marca que eu estou vendendo, da marca que a nossa empresa oferece. Ele disse: mas o teu colega já ligou, foi me despachando e mandando marcar passagem de volta, porque aí não dá para ele. Ele disse: bem, mas isso é o que ele está vendo. O que ele está vendo é isso. Mas o que eu estou vendo é o que eu acabei de lhe dizer. Aqui a nossa empresa vai se dar bem. Sabe o que é isso? Atitude. A atitude em um líder faz toda a diferença para a glória do Deus Todo-Poderoso. A atitude em um líder de Deus. Quer ver mais um exemplo? Elias foi procurado por toda parte na terra de Israel. Acabe colocou o seu exército para procurar este homem por onde era possível que alguém se escondesse. E não encontrou. Porque Deus, o próprio Deus, escondeu o seu profeta, escondeu o seu líder e disse: tu só vais aparecer ao povo de Israel quando eu te der o sinal, quando eu te mandar. Tu irás a Acabe, para que ele saiba que eu sou Deus e eu estou contigo. Quando chegou o dia, quando Acabe olhou o profeta Elias, quando foram se encontrando, ele já foi ameaçando o profeta e disse: és tu aquele que eu andava atrás, perturbador de Israel? É você que deu uma palavra aí para não chover e está fazendo o meu país passar necessidade? É você que é o perturbador de Israel? Se ele fosse um líder fraco, se ele fosse um obreiro fraco, não é, pastor Wellington? Ele já ia logo todo se tremendo perante o rei. Sim, senhor, sou eu mesmo. É porque foi o senhor que mandou, o Jeová, e é por isso que eu fiz. Não, nada disso. Ele não se humilhou, ele não se encurvou ao rei. Pelo contrário, eu fico pensando assim pelo relato bíblico, pastores, que ele parece que deu mais uns passos assim na direção do rei e apontou bem no seu nariz: perturbador de Israel é você, rei Acabe. És tu, porque tu te desviaste do Deus Todo-Poderoso. Tu mataste os profetas do Altíssimo. Tu e a tua mulher, a rainha, estão introduzindo um culto falso no meio da nossa terra. Mas eu não. Eu estou em comunhão com o Deus Todo-Poderoso, o Jeová, dono dessa terra, o dono do povo de Israel. Isso é atitude, irmão. Sabe quem é a maior liderança que tem lá naquela cidade onde você trabalha? Sabe quem é a maior autoridade espiritual que está ali, colocada por Deus? Não é aquele cidadão do poder executivo, nem aquele outro do poder legislativo, ou aquele que comanda o poder judiciário. Diante de Deus, é claro, eles também têm o seu valor e eles têm a sua importância,
pois a Bíblia nos manda honrar as autoridades. Mas eu me refiro no campo espiritual, no reino espiritual, diante de Deus. A maior autoridade de uma cidade é um pastor segundo o coração de Deus, comprometido com o trono de Deus, cheio do Espírito Santo e disposto a fazer a obra do Senhor, custe o que custar, encarando toda e qualquer adversidade. A atitude na vida de um homem faz toda a diferença. Olha o que Caleb disse: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Mas ele também tinha firmeza de propósito. Ele diz: o Senhor me conservou a vida e como me prometeu. Passado todo esse tempo, já são 45 anos, depois disso eu estou aqui, estou forte ainda hoje, como naquele dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal é ainda a minha força para o combate, tanto para sair como para voltar. Agora, pois, te lembra, Josué, que o Senhor me prometeu aquele pedaço de terra. O Senhor falou por meio de Moisés, e eu quero aquele monte. Tu te lembras que o Senhor falou por meio de Moisés, que ali estavam os anaquins, estavam os gigantes, os homens fortes, cidades fortes. E talvez Josué tenha perguntado: Caleb, talvez ele tenha dito: eu lembro daquele dia, tu estava comigo, nós estávamos lá, nós defendemos a missão, nós levantamos a bandeira da fé e de uma atitude firme e corajosa. Mas escuta, Caleb, naquele tempo nós éramos novos, agora tu já estás com 85 anos, a terra está aí, mas ainda tem gigantes lá, as cidades ainda são fortes, e o que tu vais fazer? A resposta de Caleb foi pronta, um líder de atitude corajosa, determinada. Ele disse: porventura o Senhor será comigo e me dará vitória contra estes gigantes para o desapossar como prometeu. E Josué abençoou Caleb e disse: então vai nessa tua força. Então o Senhor seja contigo, a terra é tua, conquista, faz o que tu puderes, faz a tua parte. E a Bíblia diz aqui nos versículos 14 e 15, que a partir daquele dia, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, em herança, até o dia em que esse livro foi escrito, porque perseverara em seguir o Deus de Israel. A atitude firme, a atitude corajosa, a atitude renovada deste homem me faz pensar algumas verdades sobre a nossa liderança. Eu vejo 2 exemplos na Bíblia, e com esses 2 exemplos eu quero encerrar esta reflexão. Todo líder que Deus levanta, toda vez que Deus escolhe um homem para ser líder, logo em seguida, Deus inscreve esse homem em um curso de treinamento espiritual. Não importa se esse treinamento seja no deserto ou em um palácio. Se esse treinamento seja numa faculdade ou no banco de uma igreja. Às vezes o treinamento é num campo de guerra. Às vezes o treinamento é expulsando demônios. Às vezes o treinamento é andando a pé em lugares ermos, difíceis. Às vezes o treinamento é dirigindo cultos, pedalando quilômetros e quilômetros, montado em uma bicicleta. Às vezes é no lombo de um animal, ou às vezes em um coletivo mesmo, pagando a sua passagem. Não importa, o Senhor te alistou para um treinamento, e Ele está te treinando até o dia de hoje. E talvez você pergunte: mas para que o Senhor está me treinando? Tanto tempo já passou. Sabe por quê? Porque quanto maior a batalha, maior deve ser o treinamento. Quanto maior a batalha que você tem que enfrentar, mais intensivo deve ser o treinamento. Se lembram de Davi? Ele passou por um treinamento rigoroso. Primeiro ele enfrentou um urso, depois ele enfrentou um leão. E Deus estava treinando as suas forças, suas habilidades, sua capacidade, sua inteligência. Agora preste atenção o que é um homem de atitude. Ele ainda era um jovem pastor, guardador de ovelhas.
e todo Israel estava lá, ouvindo os insultos do gigante Golias. E ele amedrontava o povo durante 40 dias. E ele chegava e dizia: será que tem um homem aí em Israel para lutar comigo? Esse povo é covarde, esse povo não me vence, esse povo não me enfrenta. Se tiver um daí que tenha coragem de atravessar o vale e chegue até aqui e me vencer e me derrotar, eu e os filisteus seremos escravos para sempre do povo de Israel. Todos os israelitas ouviram isso, inclusive os irmãos de Davi. Mas somente Davi, pastor Wellington, somente Davi teve a atitude de chegar lá bem pertinho, de dar uma olhada e dizer: quem é este incircunciso que está zombando do meu Deus? Quem é este incircunciso que está zombando do Deus de Israel? Naquele momento o Espírito do Senhor, lembram-se? O Espírito do Senhor se apossou sobre Davi, desde aquele dia em que Samuel o ungiu com azeite no meio de seus irmãos, na casa de Jessé. E agora começou a cumprir-se a palavra. O Espírito do Senhor, que já estava sobre ele, o incomodou. E ele diz: podem ir dizer ao rei que se não houver outro para lutar, eu irei e lutarei contra esse gigante filisteu. Quando o rei soube, disse: mas que menino de atitude atrevida, que jovem corajoso, eu quero vê-lo. Na verdade ele já o conhecia, mas agora eu quero falar com ele. Por que ele está dizendo isso? Saul ainda não sabia, mas Davi disse: eu preciso contar duas historinhas pequenas, que fizeram parte do treinamento que Deus me deu. Eu estava cuidando das ovelhas de meu pai, lá no campo, e veio um urso. Mas eu tomei a ovelha das garras do urso e matei o urso. Outro dia, rei Saul, eu estava lá no campo e veio um leão para arrebatar uma das ovelhas de meu pai. Mas eu me atirei sobre ele e matei o leão e tomei a ovelha de suas garras. Davi, você matou um urso? Sim. Você matou um leão? Sim. Você confirma que isso é 100% verdadeiro? Sim, ó rei. Nós estamos diante de Deus. Isso aconteceu. Saul entendeu que ele era capaz. Saul entendeu que ele tinha atitude suficiente. E agora presta atenção um detalhe. O que fez Davi vencer naquele dia não foi só o treinamento de Davi. Não foi só a unção que estava em Davi. Não foi só o talento de Davi. Não foi só aquela força interior que aparentemente um jovem guerreiro possuía. Mas foi a sua atitude diante do Deus Todo-Poderoso. Ele pensou consigo mesmo: se o Espírito do Senhor está sobre mim e não está sobre ele, então eu tenho mais vantagem. Se eu tenho aliança com Deus, ele não tem. Ele é incircunciso, mas eu sou circuncidado. Então a aliança do Deus de Israel está comigo. O Deus de Israel está comigo. Este homem adora outros deuses, ídolos, que não têm nenhum poder, que são apenas enganos. Mas eu adoro o Deus vivo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Sei que Ele está comigo, então a vitória será minha. Ele uniu o treinamento, Ele uniu a unção, Ele uniu o talento de atirar com fundas, que ele aprendeu enquanto cuidava de ovelhas. Ele uniu tudo, pastores. E naquele momento, no meio de um vale, se defronta Davi e Golias. De um lado está o povo de Israel, talvez com medo, e alguns orando por Davi. De outro lado estão os filisteus, talvez gritando o nome de seu herói, aumentando o incentivo, a motivação, para que o seu herói vencesse mais uma.
E lá no meio do vale, aquele adolescente, aquele jovem, diante de um homem de mais de 2 metros de altura, quase 3 metros de altura, estava ali agora o pequeno Davi e o grande Golias. Mas tem um detalhe: Davi tinha uma atitude de um vencedor. Davi tinha atitude de um vencedor. Davi tinha atitude de um guerreiro. Davi tinha uma atitude espiritual. E depois que ele escolhe uma daquelas 5 pedras lisas, ele diz e dá a última palavra, como se fosse o último desafio, quando ele escuta Golias dizendo: tu vens a mim com meia dúzia de pedras, pensando que eu sou algum cão? Eu vou pegar as tuas carnes e vou dar às aves dos céus e às bestas do campo. E Davi simplesmente olha para o grande homem, para o gigante, e diz: Senhor, eu não posso com ele mesmo não. Ele é maior do que eu muitas vezes. Ele tem mais habilidade do que eu. Ele tem mais força do que eu. Ele é mais inteligente do que eu. Ele é mais forte do que eu. É mais velho do que eu. Ele tem mais tempo na estrada. Eu realmente não posso, mas eu sei que tu estás comigo. E ele começa a lembrar do dia que ele venceu o urso, do dia que ele matou o leão. E ele diz: assim como tu me deste força naquele dia, agora me dá outra vez habilidade. E o teu povo vai glorificar o teu nome, e todos ficarão sabendo que essa vitória veio de ti. Atitude! O diabo ameaça a igreja. Até quando a gente vai expulsar um demônio, vocês aqui todos têm essa experiência. Quando a gente vai expulsar um demônio que está na vida de uma pessoa, o diabo não fica fazendo ameaça, dizendo que não sai, dizendo que vai matar, dizendo daqui ninguém me tira, não adianta, não é assim. É ameaça o tempo todo. Ele vive blefando. Mas se você conhece o Deus em quem você realmente confia, se você conhece o Deus a quem serve, como disse Paulo lá naquele navio, para aquelas 276 pessoas que estavam com ele viajando para Roma, Paulo se levantou no meio da maior aflição e disse: ontem à noite, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo mandou o seu anjo. Ele esteve comigo e disse que ninguém vai morrer aqui dessa vez. Se você conhece, se você tem essa mesma experiência, você pode fazer como Davi fez naquele dia. Ele olhou para o gigante e disse: tu vens a mim com espadas, com escudo e com lanças. Mas eu não tenho essa espada agora. Eu não tenho esse escudo agora. Eu não tenho essas lanças que tu tens agora. Eu não tenho esse capacete que tu tens. Eu não tenho esse escudeiro que tu tens aí para te proteger. Mas eu vou a ti, em nome do Senhor Deus dos exércitos de Israel. Girou a sua funda, e a funda foi no lugar certeiro, e o gigante caiu por terra, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Davi foi lá, puxou a espada do próprio gigante, cortou-lhe a cabeça, e o povo de Israel começou a gritar que o Senhor é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus, Jeová é o Senhor. Atitude. A atitude de Davi diante desse embate foi semelhante à atitude de Caleb durante 45 anos de jornada, e principalmente naquele dia em que ele defendeu a missão de Moisés, a missão de Deus através de Moisés. Eu quero encerrar lendo para vocês uma pequena carta que eu encontrei, que eu transcrevi, de um pastor africano, de um pequeno país da África. Este homem viveu a maior parte da sua vida naquele país, pregando a palavra de Deus com toda a dedicação da sua alma. E depois que aquele homem morreu, poucas horas depois, essas palavras que eu vou ler para vocês agora, foram encontradas em sua pequena sala de estudo, em sua pequena sala de oração. Ele havia terminado de escrever, pastor José Wellington, e deixou ali, não sabendo ele
que já fosse o último dia da sua vida. Quando ele escreveu, alguém pegou esta missiva, esta pequena carta, e levou para um seminário teológico nos Estados Unidos. E aquilo fez parte de um livro que está à disposição de muitas editoras, ou de uma editora aqui no Brasil. E eu vou ler para vocês. E eu queria que você ficasse de pé nestes últimos 3 minutos. Você já está sentado há bastante tempo. Com a permissão do nosso pastor, fique em pé um instantinho, se você puder. Agora escute a atitude de um homem cheio de fé, cheio de coragem, cheio de determinação. O homem que entendeu o que está escrito em Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da batalha, tua força será pequena. Mas se te mostrares audacioso, disposto, confiante no Deus Todo-Poderoso, persevera nesta firmeza e a vitória será tua no nome do Senhor Jesus. Olha o que disse aquele velho pastor, aquele homem que não sabemos quantos anos de ministério, mas olha como é que ele termina o seu ministério. Escute: eu faço parte da congregação dos que não se envergonham. Eu tenho o poder do Espírito Santo. Já pisei a linha divisória. A decisão está feita. Sou um discípulo dele. Não vou olhar atrás. Não vou vacilar. Não vou desacelerar. Não vou me calar. Não vou voltar atrás. Meu passado foi redimido. Meu presente faz sentido. E o meu futuro está garantido. Esgotei e abandonei o andar rastejante, o andar contemplativo, o planejar acanhado, isso eu já abandonei. Os joelhos sem calos, os sonhos sem cor, as visões domesticadas e as conversas mundanas, há muito tempo abandonei. Abandonei também o contribuir mesquinho e os alvos diminutos. Já não preciso de preeminência, não preciso de prosperidade, de posição, de promoções, de aplauso e popularidade. Não tenho de sempre estar certo, não tenho de sempre ser o primeiro, ou estar no topo para ser conhecido de todos. Hoje, vivo pela presença e descanso pela fé, amo pela paciência, prego pelo poder da oração e trabalho pela força do Espírito Santo. Meu rosto está determinado, minha postura é firme, meu objetivo é o céu, minha estrada é estreita, meu caminho é rude, meus companheiros são poucos, mas o meu guia é digno de confiança e a minha missão é clara. Não posso ser comprado, comprometido com outro ser. Não posso ser desviado, enfeitiçado ou forçado a retroceder, diluído ou atrasado. Não fugirei diante do sacrifício, nem hesitarei na presença da adversidade. Não negociarei à mesa do inimigo, nem pararei para pensar diante da pesquisa de popularidade. Não desistirei, não me calarei, não cederei, até que tenha pregado tudo, orado tudo, pago tudo, armazenado tudo e permanecido de pé pela causa de Cristo e do santo evangelho de Jesus Cristo. Sou um discípulo de Jesus, tenho de seguir até que Ele venha, tenho de doar-me até esgotar-me e prosseguir até que todos o conheçam. E quando Ele voltar para buscar os que lhe pertencem, Ele não terá dificuldades em me reconhecer, porque a minha bandeira será nítida e estará de pé, e estará erguida. Bendito seja o nome do Senhor. Você entendeu essa mensagem? Você entendeu essa mensagem? Você pode tomar a mesma decisão hoje, como um servo do Senhor, como obreiro dedicado que tem sido até hoje, como alguém comprado pelo sangue de Cristo, e como alguém disposto a ir até o fim.
Um obreiro determinado, com atitudes firmes e renovadas diante de Deus. Ninguém pode enganar, ninguém pode vencer, ninguém fará voltar atrás, porque ele vai permanecer cheio do Espírito, cheio da palavra, com o seu olhar fixado, em Cristo Jesus, aquele que nos chamou. Esta obra que fazemos é tão importante para Deus, que não pode ser trocada por nada desta vida. É tão grande, que não pode ser comparada a outra coisa neste mundo. Fique firme, segure firme, e a recompensa está garantida por aquele que te chamou. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, em nome de Jesus, até aquele grande dia, que assim seja. Muito obrigado, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês.